Seja bem-vindo à Cidade Aratu, o lugar onde o povo se encontra e o melhor time de apresentadores joga junto e por você. Então, que venha o povo. A gente sai do Jardim das Margaridas, pega a estrada ali, CIA Aeroporto e chega aonde? Na 8ª delegacia, ali na região do CIA. E aí, caso está sendo investigado lá de um jovem, né? Um passageiro de um ônibus que pulou do veículo em movimento. Jean Mendes, você está direto aí da delegacia. Boa tarde, é contigo. Estou aqui da residência desse jovem Bruno Silva, Murilo. Um caso que nós acompanhamos aqui no Cidade Aratu. Bruno estava com outras 6 pessoas dentro de um ônibus da OT-Trans que fazia a linha Estação Pirajá-Valéria, e durante uma confusão envolvendo o motorista do coletivo, o condutor começou a fazer aquelas manobras de zigue-zague. Nessa situação, 3 passageiros foram arremessados para fora do veículo. Um deles, o Bruno, que está aqui com a mão imobilizado, e eu vou conversar com ele, né? Perguntar para ele o que foi que aconteceu. O caso aconteceu na madrugada do último dia 9. O repórter Fábio Gomes já conversou com outras pessoas na frente da 8ª delegacia e agora eu vou falar com o Bruno aqui. Bruno, boa tarde. O que foi que aconteceu naquele dia? O motorista discutiu com o passageiro e fez essas manobras de zigue-zague. Mais ou menos isso, né? Muito boa tarde novamente. Boa tarde. Foi o seguinte, a gente estava voltando do trabalho para casa e o motorista começou a discutir com o passageiro lá na frente. A gente estava cá no fundo, sentado. Aí ele começou a discutir com o passageiro lá na frente e a gente estava cá no fundo, aí se levantou para pedir ponto, que eu vi que ele já estava alterado, ele já estava para lá e para cá com o ônibus fazendo zigue-zague na pista. Aí a gente se levantou para pedir ponto. Isso, o fundo já estava aberto, porque ele tinha parado um pouco antes, fora do ponto, para o pessoal descer. Aí a gente se levantou, pediu ponto. Aí na hora que se levantou, que o fundo estava aberto, ele fez a curva. A gente foi arremessado para fora do ônibus. Aí aconteceu isso, tipo, ele foi embora, não parou para prestar socorro, a gente ficou lá esperando socorro. Foi, vários carros passou, várias motos passou, nada de parar, pensando que era alguma coisa de assalto e tal. Aí na hora passou uma ambulância que ia fazer o retorno para ir para a Estação Pirajá. Aí foi eu que eu entrei na frente lá e ele parou para prestar socorro para a Jéssica, porque ela estava mais em área de risco, porque ela estava sangrando. E eu só estava com a clavícula, eu pensei que tinha descolocado a clavícula, só que eu quebrei. Mas na hora lá, o sangue quente, eu estava só segurando a dor e tentando ajudar as meninas na hora. Murilo, o caso está sendo apurado, como eu falei, pela 8ª Delegacia Territorial, e quem acompanha 3 dessas vítimas é o advogado doutor João Fernando. Doutor, o caso está apurado pela delegacia do CIA, 8ª Delegacia. A partir desse momento, o motorista já foi localizado. O que é que a Polícia Civil passou para o senhor, que representa 3 das vítimas, incluindo o Bruno aqui? Muito boa tarde. Boa tarde a todos. Bom, na verdade, o caso ele está sendo apurado em 2 vias, né? A via civil e a via criminal. Especificamente a respeito da via criminal. A delegacia, o delegado, que é o investigador de polícia, ele vai identificar o motorista, já foi emitido ofício para que a OT-Trans, né, que é a Integra Salvador, apresente quem foi o motorista que estava naquela linha, já que inclusive ele não é o motorista cotidianamente daquele horário, ele estava aparentemente cobrindo um outro colega. E após a identificação ele será ouvido, ainda não foi, infelizmente ainda não foi, mas será ouvido para poder identificar se houve alguma infração, seja ela pelo Código de Trânsito Brasileiro, seja ela pelo Código Penal. E depois das investigações, aí sim pode ocorrer uma questão criminal e um processo criminal para apurar se esse motorista de fato cometeu algum crime. É exatamente isso que eu ia perguntar para a gente finalizar. Pela lei, esse motorista pode responder. A gente está aqui com uma das vítimas, 3 foram arremessadas para fora do coletivo. Esse motorista, ele pode responder tanto por lesão corporal ou até tentativa de homicídio. O que o senhor, na sua experiência, fala sobre isso? Bom, na verdade, eu não posso antecipar o que me parece que sejam as condutas que o motorista incorreu. Mas das condutas que eu imagino, algumas dessas são, pelo menos, a direção perigosa, mas assim, lesão corporal gravíssima, ou algo do tipo. E se o delegado entender, o Ministério Público entender que foi uma tentativa de homicídio, né, seria um homicídio sem intenção, o que nós chamamos de homicídio culposo, ele responderá por isso. O que ocorre é que hoje 3 vítimas ficaram gravemente feridas, uma delas é o Bruno, que teve que fazer uma cirurgia, ficou internado por vários dias para colocar uma prótese. Uma outra pessoa, muito provavelmente tem problemas neurológicos por causa desse acidente. Eles foram arremessados.
Tá aí, a gente continua acompanhando esse caso, desejando aqui melhoras pro Bruno. A gente volta com você aí no estúdio, acompanhando esse caso dessas 3 pessoas que começaram o ano de uma forma muito triste, Murilo. É isso aí, muito obrigado, Jean. A gente continua no caso aí, aguardando o desenrolar dessa história e a investigação aí na 8ª Delegacia, ali na região do CIA Aeroporto. Vamos para o Rio.